Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de reflexões, de orações do Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, aqui nesse canal do YouTube. Lembrando a todos também que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede, onde é importantíssimo que a gente compareça a palestras públicas e não apenas as online, para quem pode, para que nós possamos dividir as experiências, os ensinamentos e principalmente para nós compartilharmos boas energias. Juntamente com as palestras públicas acontece a evangelização infantil, onde aqueles pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade podem levá-las, que enquanto os pais estão assistindo às palestras, essas crianças estarão com as monitoras, já tendo a iniciação na evangelização infantil, dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, para dar início à nossa noite, vamos cerrar os nossos olhos e pedir com fé, com humildade, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga, para que nos dê discernimento, para que nos dê fé, para que nos dê disposição em aprender e assimilar os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Bom, dando sequência aos estudos da casa, nós estamos seguindo o livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 114, cujo título é Embainha tua espada. Embainha tua espada, disse Jesus. Isso está em João, capítulo 18, versículo 11. Ora, para entendermos um pouco melhor, essa passagem, o capítulo 18 de João, ele fala justamente do momento da prisão de Jesus. Então eu vou voltar um pouquinho aqui e vou ler o capítulo 18 no versículo 10. E o versículo 11 também eu vou ler ele inteiro. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. No capítulo 18, versículo 11, continua assim: Mas Jesus disse a Pedro: Embainha tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ora, nesse momento, Jesus já estava dando o maior exemplo de tolerância, a melhor exemplo de paz, do não revide, certo? Quando Jesus disse, não beberei eu o cálice que o Pai me deu, o que Jesus quis dizer? O que era o cálice? Era justamente a missão que Deus deu a Jesus, era justamente os martírios, os sofrimentos que Jesus teria que passar e que ele aceitou com amor, com resignação, com fé, com humildade. Ele aceitou essa missão que Deus lhe deu exclusivamente para nos dar um bom exemplo e para nos salvar, para resgatar a humanidade que cada dia que passa está mais distante de Deus. Emmanuel começa as suas explicações, a nos dar algumas elucidações da seguinte maneira: a guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta.
o que a civilização ergue, ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela, surgem morticínio e arrasamento, que compelem um povo à crueldade e à barbaria, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvairios. Ora, hoje não usamos mais a espada. As armas se modernizaram, se multiplicaram, se diversificaram, mas o intuito continua o mesmo, que é ferir, que é agredir, que é conquistar os seus irmãos. Basta ver o que acontece hoje na Ucrânia, na Síria, em diversos outros países. As guerras urbanas que vivemos hoje, muitas vezes muito próximas de nós aqui, que na maioria das vezes matam mais do que as próprias guerras declaradas. E como Emmanuel nos diz aqui, assim como na antiguidade, as guerras continuam fazendo isso, além da destruição moral, além da destruição de toda uma civilização, muitas vezes, destrói obras de arte, todas as construções que muitas vezes levaram séculos para uma civilização se organizar, para que um povo se organize, destrói uma vizinhança toda. E com o aparato que tem hoje, com a modernidade das armas, essa maldade e essa letalidade muitas vezes aumentou. Basta vermos o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima, uma cidade de 500 anos, em 1 minuto se desfez a cidade, matando mais de 100 mil pessoas, e vários outros exemplos que temos aí da crueldade que o ser humano hoje e sempre se dispôs a ter. Seguindo aqui, Emmanuel, ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra nossos semelhantes, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Olha, além dessas guerras, grandes guerras, nós temos as nossas guerras cotidianas, onde a nossa vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ganância sempre falam mais alto do que o amor. Sempre tentamos destruir, sempre tentamos enganar, sempre tentamos ferir o nosso irmão para poder atingir o nosso objetivo. Quando a situação é contrária, quando nós muitas vezes somos vítimas, temos também que tomar esse cuidado, porque muitas vezes a necessidade da defesa não justifica o ataque. Temos sim muitas vezes que nos defender, até mesmo pela necessidade da nossa integridade física, pela lei de conservação. Muitas vezes nós sim precisamos nos defender, mas precisamos tomar cuidado nesse momento, muitas vezes avaliar com prudência, muitas vezes avaliar com consciência
se essa nossa defesa muitas vezes não é um revide de vingança, para não piorar às vezes muito mais a situação onde estamos. Sempre tentamos combater o mal com o mal, naquele velho ditado do olho por olho, o dente por dente. Agindo assim muitas vezes, em breves momentos de insanidade, de inconsciência, de descuido, de invigilância, nós cedemos muitas vezes aos mais baixos instintos de maldade, causando mais dor e sofrimento ainda para aqueles que nos cercam. A lei do retorno, a justiça divina, ela é implacável e ela é certa. Então precisamos tomar esse cuidado, porque com certeza todos nós seremos atingidos, todos nós teremos que pagar pelos nossos erros, pelas nossas tendências. O efeito de uma agressão, o efeito de uma ofensa, ele não cessa muitas vezes naquele momento, quando você xinga uma pessoa, quando você faz alguma coisa ali e você acha muitas vezes que aquilo se encerrou. Não, muitas vezes isso se arrasta por muito tempo, se prolonga por muito tempo no íntimo daquela pessoa, naquela energia negativa que ela emana, remoendo por dentro dela aquele ódio, aquela mágoa, aquela vontade de vingança, aquela vontade do revide, que estabelece naquele ciclo ali onde houve essa violência. E isso vai causar muito mal, primeiramente para a pessoa que está com esse sentimento, e depois para aquela pessoa que causou o sentimento no outro. Então essas energias negativas, essa situação, muitas vezes ela se arrasta por muitos dias, por anos. Muitas vezes essa obsessão de vingança, ela se arrasta muitas vezes por encarnações e causando mal, causando um atraso evolutivo para todo mundo, para todos aqueles que estão envolvidos. Continuando aqui, Emmanuel nos diz: em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Ora, hoje nós vivemos o império do eu. Eu quero, eu posso, eu mereço. Sempre, nós estamos sempre armados do orgulho, da vaidade, da avareza, da ganância. E na maioria das vezes nós destruímos uma amizade, um relacionamento, um laço de família, de vizinhança, muitas vezes uma briga de trânsito com um estranho, numa negociação que estamos fazendo, muitas vezes agimos de maneira leviana, agimos de maneira equivocada. Tudo isso são formas de agressão, e Jesus veio para nos mostrar que o verdadeiro caminho para a paz é combater o mal com o bem, usando a arma da tolerância, da compaixão, da compreensão, da caridade, da fraternidade. Então, precisamos travar esse combate íntimo com nós mesmos,
porque nós só conseguiremos realmente a paz, nós só conseguiremos ser felizes quando nós conseguimos destruir o mal que existe dentro de nós. Se nos insultam, se nos ofendem, se nos instigam à briga, vamos primeiramente, como Jesus nos disse, vamos orar por esse irmão. Porque por mais mal que ele nos faça, ele já está perdendo. Porque o grande perdedor é aquele que instiga o mal, aquele que leva o mal, que deseja o mal, que faz o mal ao próximo. Então, muitas vezes, por mais dor e sofrimento que ele nos causa, mais dor e sofrimento ainda, ele terá que sentir, ele terá que passar para reparar esse mal que está nos causando. Então, vamos orar por esse irmão para que a justiça divina se faça e que Deus tenha compaixão dele, que nos dê força, fé e coragem para poder atravessar com resignação essas turbulências e que esse irmão também aprenda com seus erros. Nós só sairemos vitoriosos dessas lutas quando nós fizermos para o nosso irmão exatamente aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Quando nós tivermos a capacidade de doar aquilo que nós pedimos, aquilo que muitas vezes nós tomamos dos outros, quando nós conseguimos perdoar com a mesma intensidade que nós pedimos perdão, quando nós tivermos a capacidade de amar com a mesma intensidade que desejamos ser amados, aí sim nós vamos conseguir a paz. Assim como Jesus nos disse, é dando que se recebe, é oferecendo a paz que nós teremos paz. Bom, meus irmãos, o que tínhamos do estudo para hoje, para essa passagem, era isso. Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, à espiritualidade amiga. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui com a boa intenção de nos melhorar. E que Deus Pai, que Mestre Jesus, que nos dê fé, força, coragem, que nos dê paciência, discernimento para colocarmos em prática todos os ensinamentos de Jesus, para que cada dia possamos ser um pouco melhores que já estamos sendo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.